Às vezes, um encontro casual pode aflorar a paixão de um coração frio. A história que irei contar é para que vocês aprendam que as aparências certamente enganam. Sentem-se, esqueletos. O Sr. Caveira irá contar uma história para vocês. Em um reino distante havia um rei conhecido pela sua lógica e racionalidade. Muitos o consideravam um governante frio, mas todos, sem exceção, eram satisfeitos com a sua gestão sobre o reino. Uma certa tarde, o rei resolveu sair para passear nos jardins de seu palácio. Entrando mais a fundo no bosque, ouviu ao longe o som do que lhe parecia ser o choro de uma mulher. Seguindo de onde viria esse som, ele avistou uma bela jovem que ali estava caída ao chão. Ele se aproximou e lhe perguntou o que havia acontecido. A jovem donzela, chorando, lhe disse que se perdera na floresta e não sabia como retornar para sua casa. O rei, olhando a beleza da jovem, pela primeira vez deixou a sua racionalidade de lado, ao invés de ordenar que um de seus súditos levasse a moça, tentando encontrar o local de sua casa, ofereceu à linda jovem que ela se acomodasse em seu palácio naquela noite, a fim de, no dia seguinte, resolver o seu problema. A moça imediatamente aceitou a proposta do rei. No dia seguinte, no momento do desejum, o rei ficou olhando a moça se alimentando, e tamanha era sua beleza, que o rei percebeu que tudo que ele mais queria era ter aquela linda mulher para o resto de seus dias ao seu lado. Sendo assim, o rei ofereceu à moça a oportunidade de viver no palácio, juntamente com ele. A jovem donzela não demorou muito a responder, se emocionando com tal proposta e olhando à sua frente um homem perdidamente apaixonado. Quase que de pronto aceitou e a partir daquele dia se tornara sua rainha. Tudo que aparentemente deveria ser motivo de plena felicidade. Um homem apaixonado e correspondido por essa paixão, um monarca amado pelo seu povo e uma riqueza material que nenhum outro possuía, na realidade, estava enfraquecendo esse rei. Ele era tomado por insegurança, medo e fraqueza. Seus julgamentos e decisões não eram mais tomados de forma individual, quando menos se esperava, para as coisas mais simples. Nada era feito sem a consulta e consentimento de sua amada. Não eram decisões conjuntas, mas sim unilaterais. Somente ela de fato governava. Aquele homem frio, forte, racional, atualmente nada mais era do que um fantoche, um mero avatar da vontade de quem estava ao seu lado. Ninguém ousava criticar, mas todos se afastaram quando o rei percebeu ele estava sozinho. Sua única companhia era a de sua esposa. Porém, mesmo fragilizado e dependente emocionalmente, ainda havia um resquício de racionalidade na mente daquele homem. E esse resquício de racionalidade, mesmo sendo sufocado, gritava, agonizava no fundo dos pensamentos dele. Em conflito consigo mesmo, um certo dia foi caminhar sozinho pelos bosques de seu reino, coisa a qual há muito tempo não fazia. Em uma pequena estrada, avistou um homem com um grande jarro, qual carregava nas costas.
Como era de costume, o rei se dirigiu até o homem, acreditando que o mesmo fizesse parte do povo, o qual ele era monarca, para, como sempre fez, perguntar como estavam as condições de vida de seu povo. Quando o rei perguntou ao homem, o mesmo lhe respondeu que não era daquele lugar e que estava viajando para levar água para seu senhor. O rei, curioso, perguntou ao homem quem era o seu senhor. O homem respondeu que se tratava de um feiticeiro que estava em outro lugar muito distante. O rei de imediato achou impossível que aquele homem pudesse carregar todo aquele peso por um caminho tão longo e indagou ao viajante, que o respondeu que isso só era possível devido a uma poção mágica que o feiticeiro havia lhe dado, e que com essa poção ele poderia caminhar mais rápido, não sentia sono e poderia carregar todo e qualquer peso sem sentir dor e nenhum cansaço. O rei pediu para ver a poção e o homem lhe mostrou. Era um frasco com um líquido transparente dentro. O rei tomou o frasco do homem e disse: diga ao seu mestre que eu confisquei essa poção no meu reino e que ele, se a quiser de volta, terá que vir buscá-la. Sendo assim, o homem seguiu sua viagem e, chegando em seu destino, contou ao seu mestre feiticeiro o que havia acontecido. Em um primeiro momento, o feiticeiro ficou muito bravo, mas olhando para seu servo e percebendo que o pobre homem não tinha culpa, o dispensou e disse que iria pessoalmente conversar com o rei. Dias depois, o rei sozinho e refletindo sobre o afastamento de todos à sua volta, ouve batendo na porta de seu palácio o feiticeiro. Sem criados e com sua amada ausente no banho, ele mesmo foi atender. Abrindo a porta, viu um homem idoso, com vestes simples e leves, mas com um ar tranquilo e sereno. Perguntando do que se tratava, o homem se identificou e informou o propósito de sua visita. Um misto de vergonha e confusão tomou o rei, que constrangido se desculpou e entregou ao feiticeiro seu frasco mágico. O feiticeiro, olhando aquele monarca que deveria ser grande, soberbo e orgulhoso, estranhou tal postura e, olhando fixamente em seus olhos, disse-lhe: você é um grande rei e dono de seu reinado, mas não é mais dono de si. Possui a riqueza material, mas está pobre de esperança. Tem a companhia do amor, mas se sente em completa solidão. O rei, como se fosse uma criança, começou a chorar e se ajoelhou frente ao feiticeiro. Entre um soluço e outro, perguntou ao feiticeiro como poderia ele saber de algo tão interno, tão íntimo e tão guardado em sua mente. O feiticeiro, como se fosse um pai conversando com o filho, lhe fez uma simples pergunta. Por acaso, conheceu uma mulher a qual em nenhum momento se preocupou de onde veio e para onde deveria ir, e devido à sua beleza única, seguiu vivendo ao seu lado como se ela fosse o centro do mundo? Tudo para ela, tudo por ela, tudo só por causa dela? O rei, se sentindo invadido por tal questionamento, mas ao mesmo tempo intrigado como tal pergunta poderia ter sido tão objetiva e condizente com a sua realidade, resolveu simplesmente responder que sim. O velho feiticeiro se abaixou ao rei e, com a mão em seu ombro, lhe contou que ela não era uma mulher, e sim um demônio tão antigo quanto a humanidade, e que, ao avistar corações solitários, assumia a forma humana e assim seduzia, tirando toda a força e livre-arbítrio de quem estivesse ao seu lado. Que tal demônio já havia destruído reinos, nações e até mesmo mundos. O rei ficou completamente indignado com tal história. Em um determinado momento pediu para que guardas prendessem um feiticeiro, quando percebeu que nem mesmo guardas haviam mais em seu palácio.
Perante a tal situação humilhante, só lhe restou a dar ao feiticeiro o benefício da dúvida. E com o restante de autoridade que ainda sentia ter, disse ao velho: prove que estais falando a verdade. O feiticeiro então sugeriu ao rei que preparasse um prato de comida, a comida a qual ele mais gostasse, sendo que fosse servido em apenas 2 porções, uma doce e a outra demasiadamente salgada, que a doce ficasse com o rei e a salgada com a sua amada, que não deixasse nenhum recipiente com água dentro dos aposentos nem nas dependências do palácio, e que, acabando o jantar, o rei fingisse estar dormindo, mas que ficasse em vigília para ver o que sua esposa faria. Dessa forma, o rei resolveu seguir a sugestão do feiticeiro, preparando uma torta com 2 sabores, um doce e outro extremamente salgado. Na hora do jantar, a mulher percebeu que o seu alimento estava com muito sal, mas vendo o rei comendo sem reclamar o mesmo alimento, resolveu ficar em silêncio e comer sem reclamar. Chegando à noite, o rei, fingindo dormir, percebeu que sua companheira estava inquieta e se levantou de uma forma qual não lhe acordasse. Ela saiu dos aposentos e andou em todo o palácio em busca de água, pois, devido à grande quantidade de sal que comera, estava ardendo de sede. Não encontrando água, ela saiu para o jardim principal, onde havia uma fonte. O rei seguiu escondido. Chegando à fonte, a mulher começou a beber a água de forma descontrolada e, ao mesmo tempo, seu corpo passou por uma transformação. O rei, assustado e tentando se manter em silêncio, observava ao longe aquela estranha metamorfose e viu o ser que mais amava se transformar em uma serpente, com escamas grossas, olhos que brilhavam no escuro como chamas e uma língua comprida que batia na água como se fosse um chicote. O rei ficou horrorizado com tal visão e percebeu, contra sua vontade, que o feiticeiro tinha razão. Com medo, terror e asco, juntou todas as suas forças e retornou aos seus aposentos para que no dia seguinte pudesse pensar no que fazer. Amanhecendo o dia, o rei, que não conseguia dormir, deixou a mulher adormecida no palácio e saiu à busca do feiticeiro. Ao pisar no jardim em rumo à saída do palácio, ele avistou o feiticeiro sentado numa pedra e correu em direção a ele. Desesperado, perguntou o que deveria fazer, pois a essa altura não lhe importava mais ser novamente quem já tinha sido um dia, mas sim se livrar daquele ser que havia entrado em sua vida. O feiticeiro então lhe disse: convide-a a fazer um pão com você. Diga a ela que na última refeição você sentiu que a comida ficou muito salgada e que você não quer errar novamente no tempero e precisa da ajuda dela para isso. O rei, sem questionar o propósito disso, pois a essa altura já confiava cegamente no feiticeiro, correu para chegar no palácio antes que a mulher acordasse e ele pudesse colocar em prática o plano. Como se todas as forças do universo conspirassem a favor do rei, chegando no castelo, a mulher ainda dormia. O rei olhou mais uma vez, tentando entender como um ser de tamanha beleza poderia ser, na verdade, algo tão maléfico e enganador. Ao acordar, a mulher seguiu à sua procura e viu que ele estava na cozinha preparando os ingredientes para fazer um pão. Ele, percebendo a presença dela, sorriu e pediu para que ela o ajudasse, justificando o que o feiticeiro havia sugerido. Ela prontamente aceitou. Com a massa do pão pronta, chegou a hora de colocar no forno. Era um forno enorme, afinal ali já haviam sido preparados banquetes. O rei não conseguiu abrir a porta do forno sozinho, pedindo assim a ajuda dela. Ela se recusou, e o rei achou estranha sua atitude ao se aproximar do calor. Então, ele reclamou que ela não o amava e que ele precisava apenas de um simples auxílio para abrir a porta do forno. Afinal, ele já havia preparado praticamente tudo sozinho.
Ela mesma, contrariada, se dirigiu ao forno e abriu a porta. No momento em que ela fez isso, o feiticeiro surgiu do nada e a jogou dentro do forno, trancando a porta. Gritos inumanos saíram do forno. As paredes do castelo tremeram. Uma fumaça negra saiu pela chaminé e, após um momento aterrador, as chamas se apagaram, tomando o local por um silêncio pleno. O feiticeiro abriu a porta do forno e ali estava apenas uma pequena pedra. O feiticeiro pegou a pedra e disse ao rei: acabou o encantamento. Com essa pedra poderá transformar tudo o que quiser em ouro. O rei pegou a pedra e tocou o forno com ela. No mesmo momento, o forno de latão e rocha se transformou no mais puro 24 quilates. O rei, atônito, olhou para o feiticeiro. Em um movimento quase que automático, jogou a pedra fora pela janela da cozinha, que dava em um rio. O feiticeiro, não entendendo, perguntou por que o rei fizera isso. E ele, com lágrimas nos olhos, respondeu: tal joia já me trouxe a miséria. Imagine quantos homens não matariam seus irmãos para terem esse poder. Melhor que isso nunca chegue nas mãos de ninguém. O rei voltou a governar como antes. As pessoas à sua volta que antes haviam se afastado retornaram. Seu reinado seguiu próspero, porém nunca mais o seu coração foi o mesmo. Acompanhado da experiência vivida, da perda de seu amor e do segredo que guardava, agora se sente sozinho, cercado por uma multidão. Espero que tenham aprendido com a lição, mas não se esqueçam que nem todos terão a sorte de transformar tudo em ouro. Muitas vezes, a serpente que surge é a mesma que te deixará sem nada.